Que Jesus possa envolver todos nós, mais uma vez, nesta noite de tratamento, fortalecendo cada um de nós. Que os nossos propósitos desta noite, tudo aquilo que nós necessitamos para mais uma semana, que nós possamos realmente levar desta casa. Hoje conosco o oftalmologista Dr. Urbano da Fonseca, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, a prece de Jesus. A frase que trabalhamos esta semana: a criatura busca Deus pela oração, e ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para que, fazendo, seja feliz. Joana de Ângeles. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. André Luiz. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. André Luiz. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, acompanhando o Juarez. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Poder da fé. Item 1. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Fechando os olhos, para que nós possamos alçar paragens mais altas, mais elevadas, buscando aquilo que o nosso coração está pedindo nesta noite, neste nosso tratamento. As nossas necessidades físicas, espirituais, morais, enfim, vamos deixar que o nosso coração possa chegar até estes nossos mensageiros, que com certeza se apresentam para todos nós. Sabendo da nossa condição, da nossa necessidade, da nossa vontade, da nossa limitação, enfim, entendendo profundamente cada um de nós, jamais nos julgando a nossa conduta, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que não fazemos, enfim, hoje estão aqui
como a cada encontro se apresentam, em nome de Jesus, trabalhando para o nosso bem, para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, sabendo de que tudo que nos acontece tem um propósito. E hoje nós nos encontramos felizes por aqui estarmos refletindo, ouvindo as mensagens, lendo uma frase, recebendo um tratamento, seja uma cirurgia, seja um passe, lembrando de que tudo para todos nós acontece de acordo com a vontade de cada um e a vontade também destes nossos trabalhadores que se empenham em auxiliar, colocando-se assim a sua manifestação. E nós podemos pensar que é como uma cirurgia, mesmo um passe. Aquele que nós recebemos lá embaixo, quando adentramos a casa, onde algumas energias foram retiradas de nós, do nosso campo magnético, dos nossos chakras, da nossa aura, e da mesma forma harmonizando os nossos corpos. Nosso corpo físico, espiritual, perispiritual, mental, emocional, enfim, os amigos espirituais fazendo aquilo que podem, fazendo aquilo que devem para o nosso bem. E temos a certeza de que todos os tratamentos que recebemos nesta casa vão contribuir para mais uma semana, nos fortalecendo em espírito e principalmente o nosso propósito de transformação, a nossa mudança interior, a reforma íntima. Então cabe a cada um de nós trabalhar a cada dia para a sua melhora. A sua melhora não física fazendo e seguindo as recomendações após o tratamento, mas aquela interior, aquela cura real que nós necessitamos urgentemente fazê-la. E este é o nosso propósito desta nossa doutrina. Mestre Jesus, temos a certeza de que esta noite é um dia especial. É uma noite especial, como já o dia já tivemos pela manhã, no nosso trabalho, tudo aquilo que produzimos, desenvolvemos. E hoje, aqui nestes momentos, somando um pouco mais para que nós possamos retornar para o nosso lar tranquilo e sereno. Ter uma noite bem tranquila e na certeza de que estes amigos espirituais continuarão a dar assistência a cada um de nós. Que esta legião de espíritos possa envolver todos nós, dando as mãos, assim como nós, entrelaçando o nosso coração, quando assim
todos voltados em um único pensamento de gratidão ao nosso Pai. Com o coração aberto, vamos assim lembrá-lo, saudá-lo, agradecê-lo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão Urbano, para que ele traga a sua mensagem e que possa tocar profundamente os nossos corações. E leve desta casa as melhores vibrações destes irmãos, destes espíritos e de todos nós encarnados, envolvendo o seu lar em muito amor, muita paz, muita alegria. Que assim seja. Boa noite a todos. Jesus veio em sua missão para ser o nosso mestre, o nosso professor. Então, muitas vezes as pessoas pedem, oram a Jesus, falam: Jesus, por favor, me dê isso, me dê aquilo. Mas esse não é o papel de Jesus. Jesus é um professor. Ele veio para nos ensinar, nos orientar, para nos dar a luz para que nós possamos fazer a nossa evolução, para que nós possamos saber para onde nos dirigir, para onde obter o verdadeiro conhecimento. E os ensinamentos de Jesus, eles são muito vastos, mas eles foram apresentados de uma forma que a maioria das pessoas pudesse, de uma forma ou de outra, iniciar um entendimento há mais de 2.000 anos atrás. Então Jesus falou muito por parábolas, e mesmo quando ele não falava em parábolas, ele falava frases de sentido muito profundo, frases onde existe uma essência e muitas vezes não perceptível a uma primeira vista, mas tem um conteúdo extremamente profundo. Então, no dia a dia, a gente às vezes tem dificuldade de acessar essa essência, esse verdadeiro conteúdo, essa profundidade dos ensinamentos de Jesus. Os próprios apóstolos, uma vez reunidos, Pedro perguntou a Jesus: Mestre, por que muitas vezes não entendemos o que dizes? E Jesus respondeu: porque ainda não tens olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, eles são espirituais, eles são da nossa essência espiritual, e eles não podem ser vistos pelos olhos humanos, ouvidos humanos da racionalidade. Mas nós devemos procurar ter esse entendimento. Então, por que a gente racionalmente não tem esse entendimento? Porque a mente humana funciona assim. A mente humana, ela tem uma limitação, então ela não pode ver toda a extensão da verdade, toda a profundidade. Então a mente humana observa apenas uma fração da verdade, uma pequena fração da realidade. E, baseado nas nossas vivências, nas nossas ideias, nos ensinamentos que nós tivemos de família, de sociedade, de estudos, de vivências nesta vida ou em vidas passadas, a gente interpreta essa pequena fração de verdade e forma uma ideia. E essa ideia nós assumimos como nossa e nós transformamos isso numa opinião. Então, todos têm opiniões. E as opiniões, elas não são uma verdade. Se elas são apenas uma pequena fração da verdade, elas não são uma verdade. Na verdade, elas são uma mentira. Mas nós precisamos, no plano material, das opiniões. As opiniões têm duas funções. A primeira, assim, é dirigir as nossas ações no dia a dia.
Se nós não sabemos a verdade sobre tudo, então nós precisamos ter opiniões para fazer o dia a dia. Então nós temos uma opinião de como a gente deve se vestir, deve se alimentar, de qual é o nosso time preferido de futebol, etc, etc. Para tudo isso, as opiniões são úteis. O outro objetivo da opinião é a gente desenvolver o raciocínio e a discriminação. Então, a gente, ouvindo as opiniões de várias pessoas, a gente vai pensando, vai raciocinando e vai tentando fazer uma discriminação do que possa ser melhor. E nós buscamos, assim, racionalmente, o melhor, né? A gente deve discriminar entre o certo e o errado, o melhor e o pior. Então, as opiniões nisso ajudam também. Mas, em se tratando de assuntos espirituais, as opiniões não são suficientes. A gente precisa da verdade. Por isso, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em assuntos espirituais, a gente ouve também muitas opiniões por aí. Então, tem as chamadas religiões, das mais diversas formas, ocidentais, orientais. E aí, os líderes religiosos, entre aspas, eles falam: não, precisa ser assim. Aí o outro fala: não, precisa ser assado. Não, precisa ser de uma outra forma. Aí muitos dizem assim: não, está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. Está na interpretação deles da Bíblia. Está na opinião deles sobre ensinamentos espirituais, mas é apenas uma opinião. Não é a verdade. Então, nós não podemos nos basear em opiniões. Nós não deve, por outro lado, a gente também não deve nem aplaudir, nem vaiar as opiniões dos outros. Por quê? A gente não deve vaiar porque, assim, todo mundo tem direito à sua opinião. Por mais que a gente pense diferente, todos têm direito à sua opinião. E para uma determinada pessoa é a sua visão parcial da verdade, baseado nas suas vivências, então para ela faz sentido. Então para ela a sua opinião é válida, embora muitas vezes para a gente não seja. Mas para ela é válida e nós precisamos respeitar, como os outros devem respeitar as nossas opiniões. Mas nós também não devemos aplaudir nenhuma opinião, e na verdade, quando a pessoa está aplaudindo, ela não está aplaudindo o outro, ela está aplaudindo a si mesma. Ela olha e fala: nossa, essa pessoa é inteligente, ela deu uma opinião tão boa. Mas na verdade a pessoa está pensando assim: ela é inteligente porque ela é da mesma opinião minha, né? Então, assim, a minha opinião é a certa. E aí ela tenta validar a sua opinião, achando que é uma verdade, e também não é. Porque a nossa opinião também não é uma verdade. Ela não contém tudo, toda a extensão, toda a essência da verdade. Então, em assuntos espirituais, a gente jamais pode ser baseado em opiniões. Então, a gente precisa buscar a verdade, como Jesus nos disse. E de que forma a gente vai acessar a verdade? A verdade, ela só pode ser vivenciada espiritualmente, não pelo raciocínio humano. Então, nós devemos, toda vez que nós estudamos um assunto espiritual, nós lemos um evangelho ou outros livros, nós ouvimos uma palestra, etc., a gente deve prestar atenção e nós devemos, num momento de oração, num momento de meditação, nós devemos fazer uma pergunta. Sobre esse assunto, qual é a verdade? Exatamente o que eu preciso saber. Aonde está a essência dessa mensagem? Mas nós vamos fazer essa pergunta não para nós, porque senão nós vamos usar a nossa mente racional e nós vamos dar a nossa opinião e não será a verdade. Então a gente deve, vamos dizer assim, fazer essa pergunta não para ser respondida por nós. Fazer e esperar a resposta. E a resposta ela virá de onde? Dos nossos mentores, dos espíritos mais evoluídos, dos mestres ascensionados, de Jesus, intuição direta do nosso Pai Criador, nós receberemos a mensagem. Nós receberemos a resposta sobre a verdade. Mas nós não receberemos no momento que a gente deseja. Muitas vezes não é já. Eu faço a pergunta e não vou receber a resposta já. Por quê? Porque virá no momento certo. E qual é o momento certo? O momento certo é quando nós estivermos preparados para entender essa verdade, acessando os nossos olhos de ver e ouvidos de ouvir espirituais. Às vezes essa resposta ela vem
toda de uma vez, como uma enxurrada. Às vezes não, às vezes ela vem gotinhas, passo a passo, conforme nós estivermos sendo preparados para receber. Mas quando a gente recebe a resposta, a gente sente ela no nosso íntimo e ela nos preenche, ela vem forte, ela vem como uma certeza, não deixa dúvida. A gente tem aquela sensação, puxa, é isso? Só pode ser isso. E não deixa margem de dúvida. E essa resposta, ela nos completa totalmente, ela nos preenche, ela nos dá paz, harmonia e sensação de amor. E aí nós sabemos que nós estamos realmente acessando uma verdade. Então, eu estou falando tudo isso também para o nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre a prece de Jesus. A prece de Jesus, eu me refiro a essa prece que nós fizemos junto com o Edson, também chamada de Pai Nosso ou outros nomes, mas é uma prece que Jesus nos ensinou. E essa prece ela é repetida milhões de vezes no mundo, todos os dias. Mas assim, muitas pessoas recitam essa prece durante toda a vida e às vezes não param para tentar sentir toda a profundidade desses ensinamentos de Jesus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prece de Jesus. E eu também não posso trazer para vocês uma verdade, porque a verdade só pode ser sentida internamente e individualmente. Mas o nosso objetivo é que a gente se ponha espiritualmente disposto a entender mais esses ensinamentos de Jesus e acessar mais esse conteúdo tão profundo, essa essência do que Jesus nos falou. Então Jesus iniciou essa prece dizendo assim, nos ensinando a dizer: Pai nosso estás no céu. E aí já vem a primeira parte, né? E é o Pai nosso. Jesus falou pai, mas podia ter dito mãe, ou pai e mãe, mas na sociedade patriarcal dos judeus, ele falava, não, pai. Mas esse sentido de pai, mãe, o que é o sentido? Não é o sentido humano do que nós imaginamos um pai e uma mãe. É o sentido de tudo que representa espiritualmente um pai e uma mãe. A geração dos filhos, a orientação, a proteção, o cuidado, o profundo amor sentidos por pai e mãe em relação aos filhos. Esse é o nosso pai, a nossa mãe divina. Nada a ver com pai e mãe humanos, que são severos, exigentes, e punem filhos e precisam lidar com situações difíceis e não sabem como. Não, esse não é o nosso pai real, o nosso pai divino. Esse é o nosso pai e mãe humanos. Mas não é desse pai e mãe humanos que Jesus falava. Jesus nos mostrava a nossa filiação divina. E nós somos, Jesus sempre disse, filhos de Deus. Vós sois deuses na nossa filiação divina. Então o Pai Nosso é nesse sentido. E o Pai Nosso, e aí Jesus fala, estás nos céus, não no céu. Esse céu, inferno, inventado por igreja, isso não existe, e a gente sabe disso. O Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, explica isso e etc. Mas, assim, o que é o nos céus que Jesus dizia? Na época de Jesus, a ideia de universo existia, se via estrelas, etc., né, planetas, outros planetas, mas não se falava muito em universo. Então a forma de expressar isso era os céus, quer dizer, todo o universo. E Jesus falava não só no universo material, mas em todos os planos, os infinitos universos nos infinitos planos. Então isso são os céus, ou seja, em todos os universos, em todos os planos, Deus está presente. Isso é, o Pai Nosso está nos céus. E aí Jesus nos ensina a dizer, santificado seja o seu nome. Né? Qual é o nome de Deus? Ora, existem diversas palavras em diversas pátrias, em diversas religiões para falar sobre Deus. Os próprios judeus, eles davam diferentes nomeações entendendo diferentes aspectos da divindade de Deus. Então se falava em Jeová, Yahvé, Adonai, Elohim, todas as denominações
amplo e não pode ser restrito a uma palavra, o infinito. Mas Jesus não falava de um nome físico, ele falava em santificar Deus. E é isso, é um entendimento do que é Deus, da essência de Deus. Embora nossa mente não alcance Deus, mas Deus não é humano, Deus é espírito. Então era nesse sentido que Jesus falava. O santo aí, o que é o santo de que Jesus falava? Esse santo, não é esse santo, e a igreja hoje dá títulos de canonização para pessoas humanas, os dizendo santos, transformando humanos em santos, né? O santo, no sentido de Jesus, era a divindade. Então Jesus dizia: santificai o nome de Deus. Quer dizer, Deus é a divindade, ele não é humano. Não tem nada a ver uma divindade com um humano. Não se pode confundir, não se pode fazer como muitas religiões e pintam Deus com falhas e defeitos humanos. Um Deus exigente, um Deus que vigia as pessoas, que dá prêmios e punições. Isso é humano, isso não é divino, isso não é santo. Então isso não é santificar o nome de Deus. Santificar é entender a divindade de Deus como o que Deus é. Amor, bem-aventurança, o bem supremo, sabedoria infinita. Isso é santificar o nome de Deus, é entender a essência de Deus e não confundir Deus com nada humano, né? E aí Jesus nos ensina a dizer: venha a nós o vosso reino. Ora, o reino de Deus está em algum lugar que precise vir até nós, ou nós precisemos ir até lá? Não. O próprio Jesus nos ensinou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus já está em nós. Ele não precisa vir a nós. Então, de que forma o reino de Deus precisa vir a nós? Na verdade, assim, o reino de Deus precisa vir à nossa consciência. Porque ele já está em nós, mas nós, na maioria das vezes, não percebemos. Nós não temos a consciência da presença do reino de Deus em nós. Então, quando Jesus nos fala para buscar o reino de Deus, para pedir venha a nós, venha a nossa percepção, a nossa consciência, a certeza de que o reino de Deus está dentro de nós. E nós não temos que procurar em nenhum lugar, num possível céu, numa igreja, em lugar nenhum. Está já dentro de nós. Ele só precisa passar para a nossa consciência, para o nosso entendimento. Para nós precisamos perceber, sentir e vivenciar o reino de Deus dentro de nós. E aí Jesus nos ensina a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, nós sabemos que Deus é todo-poderoso, onipotente. Então, assim, existe uma forma da vontade de Deus não ser feita, o todo-poderoso não poder fazer a sua vontade, né? Vamos olhar por um outro lado. As pessoas às vezes olham essa frase e pensam assim: essa frase é uma frase assim passiva. Não, seja feita a vossa vontade, então eu vou deixar para Deus tudo, decidir tudo, e eu vou só me deixar levar, né? E não é uma frase onde a atitude nossa deve ser totalmente ativa. Então, assim, para isso nós precisamos perguntar: mas qual é a vontade de Deus? E nós estamos dizendo: seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é o bem supremo. E o que é o bem supremo? O bem supremo é tudo de melhor possível para todos. E para isso existe o plano divino. Deus montou um sistema perfeito onde todos os filhos de Deus, não importa o seu nível de evolução, desde espíritos que ainda estão em planetas mais primitivos que o nosso, até nós estamos nesse momento nesse planeta, espíritos em nível de evolução muito maior do que o nosso, até os mestres ascensionados, os espíritos superiores, os anjos, os arcanjos, todos participam do plano divino.
Então, o plano divino é um plano onde todos colaboram intimamente, onde os mais evoluídos atendem os menos evoluídos. No nosso planeta, onde os menos doentes auxiliam os mais doentes. E dentro desse plano maravilhoso, todos juntos caminham para o bem maior, para o bem supremo, onde todos são atendidos e onde todos são beneficiados. E quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, nós estamos entendendo que existe esse plano divino e nós estamos nos propondo a assumir o nosso papel dentro dessa estrutura maravilhosa, fazendo a vontade de Deus, participando do bem supremo, fazendo o nosso papel de uma pecinha menor dentro dessa maravilhosa engrenagem. E fazendo esse nosso papel hoje, dessa pecinha, nós estaremos no futuro tomando um papel maior e uma importância maior dentro dessa estrutura e exercendo mais a nossa parte na divindade. Essa é a vontade de Deus. Então, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, e nós entendemos que a nossa mente humana não é suficiente para entender todo o plano divino. Então nós estamos nos pondo numa posição e Deus nos orienta para nós exercermos da melhor forma possível a nossa participação na sua vontade, nesse plano maravilhoso do bem supremo para todos. Essa é a vontade de Deus sendo feita. E ela, por Deus ser onipotente, ela é feita e será feita sempre. Às vezes, como nós temos o livre-arbítrio, nós não estamos percebendo isso. Então, nós nos afastamos um pouco do plano divino. Mas é inevitável e nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós percebamos essa vontade de Deus e a única forma de nós sermos realmente felizes. E aí nós entendemos e falamos, puxa, é isso. Seja feita a vossa vontade. Vou exercer a minha herança divina, onde eu serei extremamente beneficiado, e não só eu, mas todos os meus irmãos em todos os planos receberão esse benefício também. E Jesus disse, assim na terra como nos céus. Qual é o sentido disso? Ora, é o sentido da nossa multi-existencialidade. Nós não somos só matéria, nós temos um perispírito, um espírito, nós somos várias dimensões juntas. E Jesus nos disse, assim na terra como nos céus, ou seja, nós vamos exercer a vontade divina não só espiritualmente, mas na matéria também. Em todas as nossas ações do dia a dia, nós temos que perceber a vontade divina, a existência desse plano maravilhoso, porque ele não é só nas nossas atividades espirituais. Ele é também em todas as atividades do nosso dia a dia na matéria, sejam elas menores ou maiores, tudo dentro desse plano maravilhoso. E aí nós estaremos fazendo a vontade de Deus na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Parece que nós estamos pedindo para Deus nos dar o que nós necessitamos. Mas Jesus nos disse, até no Evangelho de Mateus, tem aquelas passagens famosas onde Jesus diz, por exemplo, olhai os lírios dos campos, eles não tecem nem fiam, e nem Salomão, na sua majestade, se vestiu de forma tão maravilhosa. Olhai os pássaros no céu, eles não plantam, não colhem e jamais deixam de receber o alimento necessário. Jesus nos disse, não vos preocupei, pequeno rebanho, e é do agrado do vosso Pai vos dar o reino. Ou seja, nessa frase, o pão nosso de cada dia é para nós entendermos que Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Não é porque nós vamos pedir, mas nós já nos deu. E se Deus nos dá o pão nosso de cada dia, porque às vezes parece que nos falta alguma coisa. Na verdade, não nos falta. Deus já nos deu.
E a nossa falta de percepção, nós não percebemos e nós já temos. Então, nós criamos ideias de falta, de necessidade, e o ser humano pensa que às vezes para ele ter alguma coisa, ele precisa tirar de outra pessoa ou de algum lugar, e não precisa. O que é nosso, Deus dá para todos. Nós não precisamos tirar nada de ninguém para ter o que nós necessitamos. É a mesma coisa a gente pensar assim, para ter saúde eu preciso tirar a saúde de outra pessoa. Não. A minha saúde Deus dá para mim. Eu não dependo de outra pessoa. Da mesma forma, o pão nosso, Deus dá, o meu pão, Deus me dá como dá o de vocês. Eu não preciso tirar de outros, nem vocês precisam tirar de mim, né? Só que as pessoas também não entendem que o pão nosso, ele não é só o pão, ele é tudo. E não é só o material, é o espiritual também. Porque assim como nós somos espíritos multi-existenciais, tudo é multi-existencial. Então tudo tem um outro lado além da matéria. Em tudo que nós recebemos, não existe só a matéria, existe um lado espiritual também. Ele precisa ser entendido e visto assim. Por isso Jesus nos ensina, e nós precisamos buscar o pão nosso nesse sentido, de nós entendermos que tudo é espiritual. E nós estamos recebendo a todo dia, como diz Jesus, o pão nosso de cada dia. Então, nós não receberemos o hoje, o que será para nós recebermos daqui a um ano. Não seria o nosso pão de hoje. O nosso pão de hoje, nós receberemos hoje. O nosso do próximo ano será no próximo ano. E se nós tentarmos trazer o do ano que vem para cá, ou seja, acumular para o outro ano e nós deveríamos receber, isso não se sustenta, porque não é o nosso pão de hoje. Aí nós vemos as pessoas que acumulam excessivamente, desnecessariamente, e uma hora ou outra perde, porque ele não se mantém. Ele não é o nosso pão de hoje, né? Mas Jesus nos dá a certeza de que o pão nosso de hoje nos será dado hoje, né? Aí Jesus nos ensina a dizer: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então parece, a uma primeira vista, que Deus estaria olhando se nós estamos perdoando ou não, e a partir disso Ele iria nos perdoar mais ou menos. E nós sabemos de várias passagens que não é assim. Deus não julga jamais, nem perdoa, nem dá perdão, nem punição. E Deus não precisa disso. O sistema de aprendizado nosso evolutivo foi criado por Deus. Então Deus sabe perfeitamente, e nós estamos ainda, neste momento, não espíritos mais evoluídos, mas nós estamos num processo de aprendizado onde nós ainda acertamos e erramos. Isso faz parte do processo, isso é normal. Então, errar é humano, já diz o velho ditado, né? E nós ainda vamos errar até nós estarmos num plano mais evoluído. Mas nós não somos de maneira nenhuma julgados por isso. Mas então, por que nós precisamos do perdão? Nós precisamos do perdão desesperadamente. Por quê? Porque se nós não perdoamos, na verdade, nós estamos nutrindo sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, de inconformidade, de revolta. E esses sentimentos, eles estão em nós, eles não estão no outro. Em nós, eles fazem, eles nos envenenam. Isso é veneno puro. E eles vão destruindo a nossa paz, nossa tranquilidade. As pessoas vão ficando ansiosas, deprimidas, insônia, doentes. Esses venenos são extremamente deletérios para nós, e a pessoa vai sofrendo. Então nós precisamos desesperadamente do perdão para eliminar tudo isso da nossa vida, e aí nós podemos nos perdoar e nos amar. E nós não podemos nos amar enquanto nós não nos perdoamos. E se nós não podemos nos amar, nós também não podemos amar os outros. E nenhuma pessoa pode dar o que não tem.
Então nós só podemos amar se nós nos amamos também, ou seja, se nós nos perdoamos. E se nós nos perdoamos, nós temos que perdoar o outro, senão nós não perdoamos. Então o perdão, ele é assim, ele depende de nós perdoarmos os outros. Se nós não perdoarmos os outros, nós não temos paz. Nós continuamos nos envenenando. Aí, assim, para todos que estão fazendo um tratamento, eu até costumo dizer, não aqui, mas para as pessoas, eu falo, olha, se está fazendo um tratamento e ainda não melhorou o suficiente, pense assim, em quem você não perdoou ainda? Alguma pessoa está aí e você ainda não perdoou. Pode não ser recente, pode ser de anos atrás, tudo, mas alguém você não perdoou. E na hora que a gente perdoa, o tratamento recebido ele funciona muito mais. A gente deixa de tirar os nossos venenos do corpo e aí a gente recebe todo o benefício do tratamento. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar o outro, e a gente confunde a pessoa e o erro. O erro não é a pessoa. Errar, todo mundo erra. Mas isso não tira o mérito da pessoa. Aí nós temos que olhar a pessoa errou e falou, olha, errou, tudo bem, não está certo. A gente precisa discriminar o que é certo ou errado. Então o erro foi um erro, não acertou. Mas isso não diminui a pessoa, isso não tira a essência divina da pessoa. Essa pessoa errou, ela é, assim como nós, um filho de Deus. Um filho que Deus criou, Deus mantém e Deus ama. Então ele é, na sua essência, perfeito. Se errou, errou. Todos nós erramos. Então nós vamos esquecer o erro e vamos perdoar a pessoa, porque ela tem tudo isso de bom. Não é um simples erro e tirou o mérito da pessoa, né? E assim nós vamos perdoando e vamos nos perdoando ao outro e perdoando a si mesmo. E assim todos são perdoados, né? E após essa parte da prece onde Jesus fala perdoai os nossos devedores, pedimos nosso perdão, desculpa, perdoamos aos nossos devedores, né? Aí Jesus nos ensina a dizer, e não nos deixeis cair em tentação, né? E o que é a tentação? É Deus que nos deixa cair em tentação? Não. Deus não nos força a nada, nem nos proíbe de nada. Isso nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa para a evolução. E nós temos todo o direito de escolher e de aprender através dos nossos erros e dos nossos acertos. Por isso existe o livre-arbítrio. Mas onde a gente cai nas tentações? Existe uma tentação fundamental. A falta de entendimento e Jesus nos disse, não se pode servir a Deus e a Baal, né? Então, o que é Baal? Baal é um falso Deus. Existe um outro Deus além de Deus? Não existe, né? Deus está em tudo. Deus é a única fonte de poder. Deus é todo-poderoso. Não existe nada passível de confrontar a Deus ou de ter um outro poder fora de Deus. Na verdade, não existe nada fora de Deus, nada onde Deus não esteja presente. Mas o nosso erro, a gente entra nas tentações por isso. Porque a gente, em alguns momentos, o ser humano pensa que existe alguma coisa à parte de Deus, fora de Deus. E pensa que ele pode obter uma satisfação, uma vantagem fora de Deus. Então, é como se a pessoa pensasse assim, não, essa atividade é minha, sou eu que decido, eu desejo, isso não depende de Deus, não tem nada a ver com Deus, e fazendo isso vai me dar um prazer, vai me dar uma satisfação, eu vou ser feliz assim. Erro. Não existe possibilidade de a gente ter uma satisfação real, de a gente ser feliz de alguma forma fora de Deus. Às vezes existem possíveis prazeres, satisfações momentâneas para o ego humano. Então a pessoa faz aquilo e parece e dá uma sensação boa, e a pessoa por um minuto se sente satisfeito, para no próximo minuto já perceber que não mudou nada na vida dela. Pelo contrário,
E ela imaginou lhe trazer satisfação e felicidade e não trouxe. Então, na verdade, ela está mais vazia do que estava antes. E aí, muitas vezes, a pessoa vai indo nessa e vai sofrendo até o momento ele percebe que tudo ele precisa está em Deus. É a história do filho pródigo, tão bem elaborada por Jesus, né? Mas é a história da humanidade. A gente muitas vezes não percebe que a gente só tem tudo que nós precisamos em Deus. E mais, Deus nos dá, em Deus nós temos absolutamente tudo o que nós precisamos para ser felizes. E aí, se nós percebemos isso, nós estaremos livres de todo o mal, né? Quando nós falamos, é possível nós estarmos livres de todo o mal? Aí eu me lembro dos Salmos de Davi, né? Davi, entre os salmos extensos, ele disse, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu estiver no centro de uma batalha, 1000 tombarão à minha direita, 10.000 tombarão à minha esquerda, e eu não serei atingido. Se eu andar no meio das chamas, eu não serei queimado. Se eu andar sobre as águas, eu não me afogarei. Se eu andar pelo vale das sombras, eu nada temerei, pois Deus está ao meu lado. Então, se nós temos a perfeita consciência da presença de Deus em nós, nós não temos nada a temer. E não há nada que possa afrontar Deus. Mas aí as pessoas às vezes confundem, falam, não, então eu não estou sujeito a nada. Não, não é bem assim. Nós temos as nossas provas, e elas ainda não são necessárias para o nosso aprendizado. Então, nós teremos, assim como Davi, nós estaremos em situações onde nós nos veremos no meio de batalhas, de tragédias do mundo, né? Mas, assim como Davi, nós não seremos atingidos. Nós precisaremos atravessar chamas, nós precisaremos andar sobre águas, nós precisaremos muitas vezes atravessar o vale das sombras, mas se nós tivermos a certeza da presença de Deus, não sofreremos nenhum mal. Estaremos livres de todo o mal. E essa é a diferença fundamental. Nós podemos estar livres de todo o mal. Nós não podemos, nós passaremos pelas provas, e é a nossa fonte de evolução. Mas elas não nos farão nenhum mal. E é isso que nós precisamos pedir esta noite também. Nós precisamos entender que a nossa mente humana limitada não sabe ainda totalmente o que é o melhor para nós, mas Deus sabe. Então nós precisamos pedir hoje para o nosso atendimento: seja feita a vossa vontade, e será feito o melhor para nós, por todas as equipes espirituais. Todos estão envolvidos, todos de acordo com o plano divino, farão o melhor para nós, e nós estaremos livres de todo o mal. Uma boa noite a todos. Por gentileza, ideia prata EQZ 5926. Se for de alguém aqui, por favor, precisa tirar do local. Eu peço por gentileza, né, vamos prestar bastante atenção onde nós fomos estacionar nosso carro, para não incomodar os nossos vizinhos. Então, se for de alguém aqui, por gentileza, precisa tirar o carro do local. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, fazendo a leitura do Evangelho, fazendo a ligação com a casa, e ao chegar aqui deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais, já que passaram pela série de tratamentos, deverão passar na orientação e relatar também como se encontram. Em seguida nós fazemos aqui a nossa prece ou subida vibratória, e dando sequência à palestra, 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA, ficha rosa.
Para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Esse tratamento é realizado lá embaixo, onde vocês receberam passe de limpeza. E em todos os monitores aí vão chamando o número, né, e o tratamento, então vocês vão acompanhando. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar suas emoções, seus pensamentos, sentimentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento PO pós-operatório para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Também é feito lá embaixo. Aqueles que, ao adentrarem nesta sala para esse tratamento, deverão mentalizar, pedir, né, aos espíritos, aos amigos espirituais que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde uns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença, né, que pode desencadear aí. Ao entrar, quando for chamado o seu número, por gentileza, já fique com a sua ficha na mão. Não esqueçam a ficha aqui neste salão. Peço, por favor, atenção de vocês. Quando for chamar o número, já fique com a ficha e lá dentro, então, entregue no trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Eleve o pensamento a Jesus, entre bastante tranquilo e deixe que o mentor possa atuar em você e os mentores lá dentro atuando também. Após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta onde receberá uma água, beba esta água e aguarde ainda aqui do lado de fora, nas cadeiras. Você poderá sentir um pouquinho de tontura, poderá sentir um pouquinho de frio, é normal, faz parte do tratamento. Ao chegar em casa, à noite, antes de deitar, faça sua prece, a leitura do Evangelho, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, ambos estão aqui no quadro do lado esquerdo de vocês, e eles vão continuar a dar assistência, tá certo? E lá dentro também tem uma foto de Dr. Hans, um quadro pintado. Então, eles vão dar continuidade a todos vocês que passaram aqui por tratamento PA, PO e CR, e aqueles que não passaram, que estão também em seus lares, ouvindo nós aqui, né, acompanhando os nossos trabalhos, que estão distantes, moram, né, distante da nossa casa aqui. Então, se preparem e façam o tratamento à distância. Deixe uma água para ser fluidificada. Esta água pode ser uma garrafa, um copo, uma jarra. E amanhã pela manhã já começa a beber esta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda a assistência. É importante você vir com fé, a tua fé é quem vai te curar. Hoje nós pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. Atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar, ok? Depois pode fazer atividade física, né, normal, o pessoal sempre pergunta, então poderá fazer atividade sim. Nós temos o atendimento fraterno lá em cima, aqueles que quiserem falar sobre a doutrina, alguma situação que você esteja passando, enfrentando. O trabalhador está à disposição lá em cima. Temos também a divulgação e orientação ao culto do Evangelho do Lar, o trabalho do céu, aonde você aprende o que é o Evangelho, né, no lar, o culto do Evangelho, para que serve, como deve ser feito. Então tem o trabalhador lá em cima também, o Messias está lá, para orientar você. Então, caso você queira
saber, né, como deve fazer esse evangelho, às 20h30. Meia hora apenas, às 20h30, às 21h. Então você pode subir. Caso vão chamando ali o número de tratamento, for seu número, você pode sair e fazer o tratamento normalmente, ok? Lembrando que se passar a sua vez no número que está sendo chamado, fique tranquilo que você não vai deixar de receber o tratamento. Vai até a sala onde está sendo feito o tratamento, né? Aquele que foi determinado para você, e depois você entra então na fila e faz o tratamento. Tá certo? Então fique à vontade, pode ficar aí na casa tranquilamente. Programa da rádio ABC AM 1570, todos os sábados. Sábado que vem, sábado agora o próximo, o tema alcoolismo. E o convidado Gabriel Cervantes, das 8 às 10 horas. Então, aqueles que desejarem, né, o programa da rádio ABC AM, programa Semeando a Boa Nova, das 8 às 10 horas da manhã, e o tema alcoolismo. Palestrante de sexta-feira, Sandra Bronhara, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, Necessidade de Caridade segundo São Paulo. Quarta-feira que vem para vocês, o palestrante é o José Turíbio de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema o arrependimento. Falando para vocês sobre aquela peça Há 2000 anos, uma história de amor e esperança, psicografada por Chico Xavier, de Emmanuel, adaptada e dirigida por Gabriel Veiga Catelani. Dia 22 de setembro, aqui no Teatro Santos Dumont, ali na Avenida Goiás. Então nós temos convite à venda lá embaixo, R$30 e mais 1 quilo de alimento, né? Você pode fazer a sua doação também, 1 quilo de alimento. Estamos arrecadando este alimento para que a gente possa dirigir para casas assistenciais, né? Tanto espírita como não espírita. É a USE de São Caetano que está fazendo esse trabalho, né? Nós estamos lá fazendo esse trabalho, então dia 22 de setembro, às 20h30, ok? Então, é um pessoal, é um grupo mesmo de atores, diz que é uma peça muito bonita, vamos estar lá, né, e acompanhar o trabalho deles, ok? Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes com fé. E se ficar alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Oi? A noite da pizza? Ele já está querendo pizza já. Dia 20 de outubro, nós vamos fazer a noite da pizza na PAI de São Caetano do Sul, mais uma vez aqui na PAI de São Caetano. Então, dia 20 de outubro, nós vamos fazer a noite da pizza. Então, vai aí já se programando, né? Que é um evento bastante legal aí nosso, né? Já todos os anos aí a gente trabalhando, o Jorge Salgado colaborando também com a gente, com a nossa casa, cedendo ali o espaço, né? Onde nós sempre recebemos lá de 700 a 800 convidados na noite da pizza. Tem pizza para todo mundo, né? E sobra ainda, você come à vontade, tem o bingo se alguém quiser jogar, né? Brincar um pouquinho. Então é um momento de descontração que a gente passa lá também. Dia 20 de outubro. E um trabalho de psicografia, eu também falo para vocês que é em novembro, que nós vamos ter aqui na casa um domingo. Não vou falar agora para não ficar muita confusão de data aí para vocês. Tá bom? Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes com fé, peço por gentileza, vamos permanecer em silêncio aqui nesse salão, ok? A espiritualidade trabalhando a todo momento. E tem também lá em cima a coleção de São Francisco. Aqueles que quiserem conhecer a coleção de São Francisco, no 2º andar. Bom tratamento a todos. Obrigado. Agradecemos o que vocês colaboram.